A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. É necessário pensar grande. Ah, como isso é importante, gente. A gente percebe a própria Bíblia Sagrada trabalhando o tempo todo na nossa mente, tentando fazer a nossa mente expandir. É impressionante como a Bíblia Sagrada trabalha procurando aumentar a nossa visão das coisas, para somente depois disso, começar a manifestação da bênção e da graça de Deus. Deus gosta de trabalhar com quem pensa grande. Deus gosta de trabalhar com quem tem sonhos grandes. E eu quero te mostrar isso dentro da palavra de Deus. Vamos lá? No livro de Gênesis, no capítulo 12, você percebe dos versículos 1 ao 3, Deus começando uma conversa com um homem que até esse momento era chamado de Abrão. Depois ele se transforma em Abraão, mas até aqui Abrão. E a Bíblia diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Agora, olha o tamanho da promessa. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Quando Abraão recebe essa promessa, ele obedece. Mas você percebe no decorrer desta jornada que a mente dele não estava ainda alcançando o que Deus tinha para a vida dele. Ele fez por obediência. Sabe aquela história? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então ele teve juízo e obedeceu. Mas você percebe claramente que Deus precisou continuar trabalhando na mente de Abraão, na visão de Abraão. Ele continuou um trabalho. Da mesma forma eu lhe digo, as coisas que nós pedimos a Deus, sabe, você pede isso daqui, desse tamanho. Aí Deus começa um trabalho em você para que isso que você pediu seja aumentado de tamanho. Quando isso se torna grande o suficiente, é uma sensação minha isso, tá? Muito particular. Aí Deus fala, pronto, agora eu estou nesse negócio. É a sensação que eu tenho. Você pede algo para Deus desse tamanho e Deus vai te ouvindo e vai usando pessoas e situações para trabalhar a sua mente. Ô, meu filho, por favor, saiba para quem que você está pedindo. Reconheça diante de quem você está. Eu sou o Senhor. Eu sou o Deus para quem não há novidade. Eu sou o Deus para quem não há coisa difícil. Não tem nada difícil para mim. Aumenta isso daí. Aí quando parece que o sonho se torna maior, Deus fala, pronto, agora sim, agora eu estou com você nesse negócio. Porque foi isso que a gente percebe que aconteceu na vida de Abraão. Deus falou, olha as palavras aqui, ó. Tá falando de povo, povos da terra, coisa grande. E parece que Abraão não estava tendo esse entendimento. Aí acontecem muitas coisas, tem a desavença de Abraão com Ló, que era o sobrinho dele, não era para ele ter levado, mas ele levou. Vamos pular um pedaço da história? Olha agora no capítulo 15 de Gênesis, capítulo 15, dos versículos 1 em diante. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Ainda estava precisando falar sobre isso de novo com ele. Por quê? Porque a mente dele não estava preparada ainda para alcançar tudo que Deus tinha para a vida dele. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás? Se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. Eliezer era o servo dele. Por que ele cita justo Eliezer? Naquela época era assim, quando o homem não tinha filhos, as suas riquezas
poderiam ficar para o seu servo mais antigo, para o seu servo mais importante. E Eliezer era o servo dele. Então por isso que ele diz, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Em outras palavras, o Senhor me prometeu que eu ia ser pai de todas as nações, de todos os povos da terra. Eu não tenho um filho ainda. Você percebe o tamanho da mente dele? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, olha Deus trabalhando na mente do cara, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Por que Deus não deu logo esse filho para ele? Porque ele não estava preparado. Ele não estava conseguindo enxergar coisas grandes, a cabeça dele ainda era pequena. Gente, por favor, não me leve a mal nisso que eu vou lhe dizer, mas Deus não trabalha com quem tem a cabeça pequena. Ele não trabalha. O que ele faz? Ele desiste? Não, primeiro ele trabalha para aumentar a mente dessa pessoa. Sabe? Ele trabalha para primeiro essa pessoa reconhecer quem é ele, para depois ele começar a fazer de fato alguma coisa na vida dessa pessoa. Primeiro é o interior. Ele trabalha do lado de dentro. Esse é um grande erro das pessoas. Elas pedem alguma coisa para Deus e ficam olhando para o lado de fora. Eu pedi para Deus, cadê? Não, você tem que olhar para dentro. Quando você pede alguma coisa para Deus, o trabalho de Deus primeiro é dentro de você. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Olha o que aconteceu na vida de Gideão. Lembra da história de Gideão? Gideão está lá malhando trigo no lagar e Deus manda um anjo para conversar com ele, dizendo que vai dar vitória a ele sobre todos os midianitas. Mas ele não acredita. Aí Deus primeiro tem um trabalho com ele. Chega um anjo falando assim, o Senhor é contigo, homem valente. Ele, valente? Eu? A casa do meu pai é a menor de todas. Quando ele diz a casa do meu pai, ele não está falando da construção, ele está falando da família, né? A família é a mais simples, é a mais insignificante. E eu ainda sou o menor da casa do meu pai. Quer dizer, eu sou o menor dos menores. Aí você vê o anjo trabalhando com ele, na autoestima dele, aumentando a visão dele, para depois operar o milagre da vitória sobre os midianitas. Você entende a importância disso? E talvez você está recebendo exatamente agora uma grande revelação de Deus para a sua vida, do porquê as coisas ainda não aconteceram. Enquanto você não aumentar esse poder mental, enquanto você não mudar essa capacidade mental de enxergar grande, vai ser difícil de Deus estar nesse negócio com você. Entenda isso. Isso é muito sério, é muito importante. Então, olha lá, o versículo 4, novamente. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Agora, olha só o resultado. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Opa, agora as coisas começaram a mudar. Você percebe que antes disso, por exemplo, versículo, novamente capítulo 12, deixa eu ser repetitivo aqui. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio de seus parentes, da casa do seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aí faz uma promessa para ele. Aí o versículo 4 diz assim, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Você percebe a grande diferença? Partiu como lhe ordenara, ou seja, ele fez porque o Senhor mandou. Foi uma questão de obediência. Está errado? Claro que não, isso aqui é uma bênção. Mas ainda não teve aqui a palavra creu, ele não fez porque creu, agora não. Olha agora o versículo 6, Abraão creu no Senhor. Você começa a perceber a evolução? Primeiro ele fez apenas porque o Senhor mandou, e ele, temente a Deus, obedeceu. Mas agora o Senhor volta a ter uma conversa com ele, um trato com ele, aumenta a sua visão, manda ele olhar para o céu. Quantas estrelas? Você pode contar? Não posso, Senhor, são muitas. Pois assim será a sua descendência. Do jeito que você não consegue contar as estrelas, não vai dar para contar a sua descendência. Ele, opa! A mente dele está sendo trabalhada por Deus. Quando isso acontece, aí ele diz, Abraão creu no Senhor. Começou a mudar.
Então aqui você começa a perceber o progresso na vida da pessoa. Eu não posso me demorar muito, mas o capítulo 17, tudo isso em Gênesis, tá? Eu li o 12, eu li parte do 15 e agora uma parte aqui do 17. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. De novo a promessa aqui. Muitíssimo, muitíssimo. Assim que são as coisas de Deus. Eu preciso fazer essa lembrança de novo aqui. É por isso que eu sou apaixonado pelo apóstolo Paulo. Ele descobriu isso, gente. Quando ele escreveu aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, ele disse assim, sobre Deus ser poderoso para fazer por nós tudo aquilo que nós pensamos, infinitamente mais do que nós conseguimos imaginar. É isso aqui. É o homem que descobriu que Deus é o Deus do exagero, Deus é o Deus do muitíssimo, Deus é o Deus de coisas grandes, Deus é o Deus de coisas extraordinárias. Enquanto a gente não entender isso, vai ficar difícil da gente viver as coisas que Deus tem para nós. Enquanto a nossa cabeça for assim, tacanha, medíocre, é difícil de você chamar o sobrenatural para aquilo que você nem consegue acreditar que pode acontecer. Então, olha que coisa tremenda. Muitíssimo, muitíssimo. Multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Opa! Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Quando Deus muda o nome do cara é porque está conseguindo olhar para ele e perceber, ele está entendendo já a minha mensagem. Ele já está sabendo quem sou eu. Deixa eu mudar o nome dele. E muda de Abrão para Abraão. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Aqui você percebe claramente assim, sabe, a expansão das promessas de Deus e ao mesmo tempo a clareza da promessa de Deus sobre a vida de Abraão. E aí você vai encontrar esse mesmo Abraão sendo citado lá no Novo Testamento como um exemplo de fé. Aliás, como um exemplo de comportamento de fé. Por quê? Porque a sua mente foi mudada. A sua mente foi restaurada. Por isso é que eu lhe digo, há uma necessidade da gente ser desafiado para que a nossa fé seja aumentada. E é isso que eu estou fazendo com você agora. Eu não sei quais são os tamanhos dos seus sonhos, mas eu estou desafiando você a aumentá-los. Se você quer Deus com você nesse negócio, pare de pensar pequeno. Pare de pensar pequeno. Se você quer Deus sendo honrado e glorificado na sua vida, pare de pensar pequeno. Comece a pensar grande. Não com megalomania, não de maneira doente, sabe, com soberba. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um reconhecimento de quem é o seu Deus. O seu Deus é simplesmente o Deus que pode todas as coisas. É aquele para quem não existe nada impossível. E a gente está ali diante de Deus, com um pires na mão, pedindo coisas pequenas. Aumente o tamanho dos teus sonhos e você verá a glória de Deus se manifestando na sua vida. Deus gosta de participar disso, para que o nome dele seja honrado, para que o nome dele seja glorificado. Ele nunca chamou ninguém, eu não me lembro de ninguém que ele tenha chamado na Bíblia para fazer promessas pequenas. Tudo que Deus promete, toda ação na qual você vê Deus se envolvendo, elas são ações sobrenaturais, fora do normal. Então pare de chamar Deus para coisas pequenas. Pastor, você está querendo me dizer que Deus não age nas coisas mais simples? Meu Deus, lógico que age. Nas coisas simples, pequenas, grandes, mas que estas coisas pequenas, elas sejam preparação para as coisas grandes que Deus quer fazer na sua vida. Aí Deus entra.
Ele te ajuda em coisas aparentemente pequenas, porque Ele quer te levar a coisas muito maiores. É propósito dele o seu crescimento. É propósito dele o seu sucesso. Nas lutas, nas dificuldades, o nome dele será glorificado. E olha, que eu não estou falando com você aqui sobre teologia da prosperidade. Eu não estou falando sobre Deus só quer trabalhar e agir na vida de pessoas que querem ser milionárias. Não é nada disso que eu estou falando. Estou falando sobre coisas grandes, inclusive muito maiores do que essa história de ser milionário. Estou falando de outras coisas. Estou falando de você verdadeiramente experimentar as maiores riquezas de Deus, que não estão para o lado de fora da nossa vida, mas do lado de dentro. Mudanças que Deus quer fazer radicais na sua vida. Sabe, talvez o natural da sua história é que você começou assim, e vai terminar assim. É o seu destino. Aí vem o Senhor no meio dessa história e transforma você numa pessoa extraordinária, que se torna exemplo na vida de outras pessoas, para abençoar a vida de outras pessoas, seja como mãe, como pai, como esposo, como esposa, como filho, sabe? Porque coisas grandes Ele passou a enxergar em você. Por isso, em nome de Jesus, não deixe a sua mente desse tamanho. Pare de ficar olhando para si mesmo como se você fosse um nada, porque o Senhor te escolheu para que através de você, que pode ser chamado por muitos até de louco, Ele usa as coisas loucas para confundir os sábios. Para que através de você, que talvez muitos olham para você e te acham muito pequeno, Ele quer usar você como pequeno para confundir aqueles que se acham grandes. Pense nisso. Aumente o tamanho da sua visão. Por isso eu lhe digo, há uma necessidade da gente ser desafiado, senão a gente fica na mesmice da vida, para não chamar de mediocridade. Levanta a sua cabeça, passe a pensar e a esperar e a plantar coisas grandes para ter uma grande colheita, em nome de Jesus. Meu Deus, ajude e abençoe, para que cada pessoa que está me assistindo, me ouvindo neste momento, se sinta desafiado pela própria fé a pensar em coisas maiores, a desejar e sonhar com coisas maiores, e que o teu nome seja glorificado nesta jornada e nesta realização. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe sua vida, que essa palavra possa frutificar de uma forma extraordinária em você, e com essa palavra você possa abençoar a vida de outras pessoas também. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.